Olá a todos e a todas, retomando a disciplina de roteiro do primeiro período pós-pandemia. Vamos fazer um pequeno resgate do que foi visto na primeira unidade, antes da pandemia, e vamos dar continuidade à nossa construção de roteiros narrativos para a linguagem gráfica. Hoje vamos voltar a trabalhar com a criação de personagens e vamos usar uma categoria de um pesquisador, de um teórico chamado Vladimir Prop. As categorias de Prop são muito usadas para analisar o conto narrativo. Diferentemente de Campbell, né, sobre o monomito, que dizia que as histórias eram diferentes, que não se mudavam, eram os personagens. Para Prop, ele dizia o contrário. As histórias são sempre iguais. O que vai mudar é a participação e a relação entre os personagens. Então, para Prop, ele considerava o personagem um agente, aquele que praticava a ação. Não necessariamente o personagem principal ou um personagem humano ou anímico, né? Ou um animal que, né, incorpora qualidades humanas. Para Prop, o agente, aquele que praticava a ação, é todo aquele que participava da narrativa. Poderia ser uma pedra, uma porta, um ser inanimado, até a efetivos participantes da narrativa. E ele separava em 7 esferas, né? Entenda que esfera é áreas de ação. Então o personagem ele não está isolado, ele faz parte, né, de várias esferas que vão se conjugando, batendo uma na outra, né, interseccionando. E para cada personagem, para cada agente, nós tínhamos uma ação. Então a primeira esfera seria o agressor, aquele que faz mal, não necessariamente o vilão, né, mas aquele que pratica alguma injúria a um determinado personagem, a uma determinada esfera, vamos usar esse termo, na narrativa. A segunda esfera é o doador. Normalmente é aquele que dá um objeto mágico ao herói. É aquele que, de certa forma, dá uma ferramenta para que o herói possa sobrepujar alguma dificuldade, algum agressor ou alguma fatalidade. A terceira esfera é o auxiliar, que está ali para ajudar o herói. Não necessariamente é um ajudante, né, como normalmente ocorre com os super-heróis, mas aquele que está ali até para dar um conselho, aquele que está para indicar o caminho para aquele personagem. Lembrando que tanto para Prop como para Campbell, o herói é aquele que passa por ritos de passagem, aquele que tem um crescimento interior. A quarta esfera é a princesa e o pai, não necessariamente o rei, né? E a princesa não necessariamente a figura feminina. Pode ser um prêmio, pode ser um objeto a se atingir, objetivo a ser atingido, né? E que de certa forma move o personagem principal, né? Move o herói a procurar este prêmio. A quinta esfera é o mandador, aquele que manda, certo? Aquele que tem um poder, não necessariamente político, mas um poder da força. A sexta esfera é o herói, né? Aquele que faz a jornada, como disse bem Campbell, aquele que pratica a ação,
né, o agente principal, e a sétima esfera, o falso herói. O falso herói é aquele que tem qualidades, né, de crescimento, né, aquele que passou por alguma jornada, mas ele se nega ao, vamos dizer assim, ao falsear esta qualidade. Lembrando que o falso herói, ele não é o agressor. O falso herói, ele não é o vilão, né? Aquele que pratica a ação contra o herói. O falso herói é aquele que se utiliza de determinadas qualidades do personagem, do herói, né, que nós já discutimos muito essa figura, mas ele não completa a ação, ele não completa a sua jornada. Não é um anti-herói, certo? Um anti-herói, por mais que tenha um anti no nome, ele ainda faz parte da figura, né, daquele que busca a jornada, daquele que busca, né, um crescimento. Então, Prop, ele vai associar essas esferas, então vocês estudem bem essas esferas. Primeira esfera, o agressor, o doador, o auxiliar, a princesa, né, o pai, o prêmio, vamos dizer assim, o mandador, né, aquele que controla, né, a região, a área, o herói, pode ser, normalmente é o principal personagem, e o falso herói que fica entre, né, o cômico, né, e a figura do herói, né? O falso herói tem qualidades do herói, mas ele não se completa, né? Ele fica meio que cômico a personagem. Então, dessas categorias do agente, nós temos as funções constantes dos personagens. Então, veja, nós temos uma ação e nós temos uma função. Então, a ação é como o personagem se comporta. A ação é como o personagem tem qualidades dentro da narrativa. A função é justamente como este personagem está dentro da narrativa. Normalmente a função faz com que os personagens, né, os agentes, tenham determinadas reações, vamos dizer assim. Então, quais são as 5 funções que ele coloca dentro em relação aos personagens? A primeira é a função de ausência ou partida de um membro da família. Então, sempre na narrativa vai faltar alguém, alguém vai ser citado, mas não vai estar presente, ou alguém que partiu, que deixou aquele grupo e se tornou algo que está presente, mas ao mesmo tempo não está. Sua presença é na fala, na lembrança, mas nunca é física. Pode ser um pai que partiu, a mãe que faleceu, né? O irmão que foi para a guerra, enfim. Essa função de ausência ou partida, ela faz parte dessas funções que eles chamam constantes dos personagens. Não que todos os personagens têm que ter esta qualidade, nessa função, mas sempre vai ter na narrativa alguns personagens que, tendo essa característica, ele assume essa função de ausência. Segundo, a função de dar uma ordem. Então, a função de quem orienta, uma função de quem determina, é a função de quem conduz a narrativa, né, a história. Terceiro, a função de ludibriar, ou seja, de mentir. Sempre temos uma figura que, né, aparece como verdadeira, né, sempre exaltada, normalmente o herói, e aquele que esconde, aquele que faz tramóias, né, que a função é ludibriar. Veja, a função ludibriar, ela pode ser tanto uma função de um personagem, né, como também
a própria narrativa ela vai escondendo os elementos do texto do conto, né, do texto narrativo. A função de salvação do herói, então alguém que sempre aparece para ajudar o herói, né, sempre pode ser uma palavra, né, uma lembrança, né, uma torcida, né, uma vontade de que ele sobreviva, ao mesmo tempo de é aquele que dá uma ferramenta, aquele que dá um conhecimento para que o herói consiga sobreviver. E a quinta função é de punição do malvado. Né? Então o mal ele sempre vai ser punido. Para a própria havia essa função de punição para o crime, né? Para aquilo que causou alguma injúria. Então veja que Prop ele coloca o agente, os personagens, aquelas esferas, né? Cada um com seu papel, e associava essa função. Então, para a gente entender um pouco melhor, né, eu propus uma atividade na qual nós vamos pegar um jogo, né, onde nós já sabemos quais são os personagens. Vamos voltar para cá, né? Não necessariamente nessa ordem aí, nem alguns vão repetir, que é o jogo de xadrez. Então, no jogo de xadrez você tem os personagens já pré-definidos: o peão, o cavalo, o bispo, a torre, a rainha e o rei. E esses personagens, né, cada um tem uma função dentro do jogo. Essa função dentro do jogo é justamente como ele se joga. Vamos dizer, o peão só anda para frente. Se ele for atacar uma peça, só pode atacar na diagonal. O bispo só pode entrar na diagonal. A torre e o rei podem fazer o roque, que é a troca de posição. A rainha pode andar para todos os cantos. Então essas são funções, certo, que a gente vai tentar associar com essas que estão aqui na categoria de prop. Aí, qual a importância disso? Né? Porque ver o jogo e entender como as peças se interrelacionam. Porque entenda, no caso, vou voltando aqui para os personagens. Por exemplo, o rei ele se torna o prêmio. Então o rei ele tem essa função de princesa ou pai, vamos dizer assim, essa quarta esfera, né? Vamos chamar de função, não, vamos chamar de ação, né? Para não confundir com a segunda parte. Então a quarta esfera, né, o rei ele é o objetivo principal do jogo, que é fazer com que haja um ataque e esse rei não possa sair, não possa fugir desse ataque, certo? Então nós temos o herói, que pode ser a rainha, que se move em todos os lados, né? Nós temos o peão, que pode se auxiliar, enfim. Como é uma atividade para vocês brincarem, tá, da própria do jogo, vocês podem mudar, vocês podem alterar no jogo o seu movimento. Só não queria que mudasse o nome, ou seja, peão, cavalo, bispo, mas que pode se alterar o movimento e pode se alterar a sua função no jogo. Certo? Qual seria a função do bispo, por exemplo? Qual seria a função da rainha, da torre? Porque anda, né? Com essa função, ela estaria ligado a o movimento do personagem. Enquanto o agente, né, cada um tem o seu papel no jogo, nas funções é como ele se move. É um exercício um pouco, né, meio que abstrato, mas vai ser importante para vocês na hora de fazer um jogo ou mesmo a narrativa.
né? Nós colocamos os personagens, né, da história, e a partir daí nós vamos vendo em que esfera esse personagem está, né, qual é a sua ação e qual é a sua função dentro da narrativa. Então a mesma coisa no jogo. Um exemplo claro dessas mudanças, né, até dentro do xadrez, eu sempre cito que antes da Revolução Francesa, que foi um fato importantíssimo, principalmente para a consciência de determinadas classes sociais, o peão não dava checkmate. O peão, ao atravessar todo o tabuleiro, ele continuava sendo peão. Depois da Revolução Francesa, o peão, né, que atravessasse o tabuleiro, todo mundo sabe que joga xadrez, ele pode ser qualquer peça que ele queira ser. Pode ser a rainha, pode ser o bispo, só não pode ser o rei. Mas ele pode ser qualquer personagem, pode ser até o rei, mas não vai fazer muita, assim, atrapalha mais do que ajuda. Mas ele pode ser qualquer função. Ele pode ser qualquer personagem, função não. Ele pode ser qualquer agente. Né? Veja que eu tenho que tomar um cuidado dessa coisa da ação e da função. Né? A ação é o que ele é, a função é como ele está dentro da narrativa, da história. Ok? Então, eu vou passar agora a próxima atividade para a gente brincar com ela. Ok? Então, a atividade é justamente num jogo de xadrez, né? Você pode alterar o nome das peças, alterar seus movimentos e alterar a sua função. Então, por exemplo, só o peão pode dar checkmate. Então, utilizando as categorias de agentes de prop, que são as 6 peças básicas: peão, torre, cavalo, bispo, rainha e rei, a gente vai fazer uma tabelinha como está aqui. Então a peça, você pode colocar o mesmo nome ou alterar, certo? O movimento, que seria a ação dele, né? E a função, qual o papel dele no jogo, para que ele serve, certo? Você pode dizer que, sei lá, a torre ela impede que qualquer peça avance sei lá, na linha paralela dela, né, criando uma barreira. Enfim, fica a critério de vocês. Então, reexplicando a atividade, o exercício. Pegar o xadrez, tá lá o nomezinho das peças, coloca aqui o nome de cada peça. Se quiser alterar, você pode alterar o nome do personagem. O movimento, certo? Que pode ser para frente, para trás, né, em diagonal, que na realidade vai ser também como ele é, né? O que é que o rei faz, o que é que o peão faz, o que é que o bispo faz, e sua função na narrativa, e sua função. Né? O rei é o personagem principal porque é ele que se dá, vamos dizer assim, ele que é o objetivo da jogada. A rainha pode ser o herói, porque ela praticamente vai para todos os lugares, ou seja, faz todos os movimentos. Certo? O peão serve como ajudante, né, do herói lá. Então, fazer sempre essa correlação. Pega né, pega a primeira tabela das 7 categorias de prop, das esferas, e tenta relacioná-la com as categorias das funções. Ludibriar, ausência, punição, certo? Pode repetir, não necessariamente uma tem relação com a outra, e pode os vários personagens repetir ou ter ou o mesmo movimento, né, a mesma ação, ou a mesma função. Ok? Tentem fazer. As dúvidas vocês falam com o Felipe, Luiz Felipe, né, o nosso monitor, ou
A gente, não nesse dia 12 de outubro, que é dia das crianças, que não teremos, é, não teremos apresentação, né? Não teremos a aula síncrona, mas na próxima quarta-feira, dia 14, a gente junta todas as dúvidas, certo? E já começa a trabalhar também com a segunda parte dessa da nossa disciplina de roteiro, que é realmente começar a escrever sobre esses personagens, criar um roteiro sobre